Eu era uma das primeiras pessoas, fui uma das primeiras pessoas a defender a persistência poliglota, porque eu não conseguia mais lidar com algumas dificuldades de um volume muito grande de dados e dados de vários formatos. Então, tipo, bandeirinha, não, vamos lá, vamos colocar outros bancos e tudo vai funcionar super bem. Até eu tomar algumas rasteiras. Porque, assim, é muito fácil você falar, use outros bancos. E é uma delícia também falar, mantenha outros bancos. Monitore outros bancos. Veja se você está de acordo com as leis vigentes usando outros bancos. E aí eu parei para pensar, o que eu estava fazendo de errado? Primeira coisa, a gente sempre confunde, principalmente quem não está acostumado a trabalhar com os bancos open source, quem trabalha com SQL, com Oracle, começa a achar que vai usar um banco de dados NoSQL porque é grátis. Então, a gente mata tudo que a gente está tendo que pagar para usar alguma coisa que é gratuita, e não é assim. Então, MongoDB foi um que todo mundo começou a usar, e aí chegava na hora de monitorar, por exemplo, e falava assim, e agora? Na versão 3.6 não tinha monitoração gratuita. Como que você vai lidar com um banco onde você precisa fazer consultas para monitorar, principalmente quem está acostumado com interfaces, mostrando as operações, e isso começou a ficar muito difícil. E aí eu comecei a buscar alternativas dentro daquilo que eu já estou acostumada. Então, eu já uso o Postgres. O que ele pode me oferecer para eu manipular dados de outros formatos? E foi assim que surgiu essa palestra. Tomei várias surras, não foi uma coisa fácil. E eu tenho aqui algumas opiniões. E aí, quem discordar, por favor, me falem. Porque algumas coisas realmente não funcionaram tão bem quanto eu esperava. E aí, é a hora de parar e pensar. Não, neste caso, eu vou avaliar uma outra solução porque eu não consigo. E não porque é moda, não porque, vamos usar o outro. Porque a gente tem o péssimo hábito de só estudar aquilo que eu estou usando naquele momento. E aí, quando chega na hora, poxa, vamos ver porque eu vi em tal lugar que está usando outra solução. Então, são algumas das minhas lições aprendidas. O meu nome é Daniele Monteiro. Todos os meus amigos me chamam de Dani e minha mãe, quando ela vai me xingar, também ela me chama de Daniele. Então, geralmente eu olho um pouco assustada quando alguém me chama de Daniele. Eu sou mestre em engenharia da computação, gosto muito de trabalhar com dados, então não é difícil vocês me verem falando de vários outros bancos de dados, porque eu realmente gosto da solução e gosto de procurar problemas nelas também. Eu sou MVP, sou RD, esse ano eu ganhei o prêmio William Zola da MongoDB. Então também é uma solução que eu gosto bastante. É aquela coisa, o evento, acho que um dos principais motivos da gente participar dos eventos não são tanto as palestras, mas são as pessoas que você acaba conhecendo. Então, aproveitem para se conhecer. Se vocês não forem cara de pau, que nem eu, que chega conversando com todo mundo, ativem o recurso na sua área do LinkedIn e aproveitem para aumentar aí as suas redes, que é o mais importante. Outro dia eu tive um problema com o Postgres e me perguntaram, né, como que você vai resolver? Eu falei, eu tenho 2 telefones, o do Teles e o do Fabrício. E isso nem foi difícil de eu achar. Então, tenham contatos, tenham pessoas para quem vocês possam correr em caso de problemas. Então, o meu blog, dbforbeginners.com, tem algumas coisas de Postgres, tem algumas coisas de SQL, tem algumas coisas de Mongo. Em todas as redes vocês me acham como Dani Monteiro DBA, então, por favor, me adicionem, conversem comigo, eu sou uma pessoa que fala pra caramba. Então, é bom que aqui o relógio está bem na minha frente. E eu estou de óculos, não tem nem desculpa para eu dizer que eu não enxerguei o relógio. Gente, a primeira etapa de trabalhar com um banco de dados é a construção, é elaborar qual é a minha necessidade. E um dia eu falei que isso é uma obra de arte, porque modelar um banco de dados é uma coisa que eu gosto muito. E aí todo mundo me sacaneou, né? Eu passei um mês sendo chamada de artista pela equipe inteira. Mas, de verdade, eu acho que é muito parecido com uma obra de arte.
E aí eu vou contar para vocês por quê. Quando um artista faz um quadro, ele não está preocupado em terminar a obra. A obra é só um pedaço. Ele, na realidade, ele pinta esperando despertar algum tipo de sentimento. E esse sentimento pode ser o melhor sentimento e o pior também. Quando eu faço um banco de dados, o modelo, a implementação é só um pedaço. Eu tenho que fazer um banco de dados pensando em entregar a melhor solução. E para entregar a melhor solução, muitas vezes eu preciso me despir de algumas paixões. Por exemplo, vamos normalizar tudo ou vamos desnormalizar tudo. Não. As normas me ajudam a fazer as coisas mais rápido, mas eu preciso pensar na minha solução. Isso até lembra, porque o objetivo final ele não é tão óbvio. Mas eu preciso fazer isso dentro de um tempo esperado, porque, que legal, você vai demorar 2 anos para fazer um banco de dados. Cara, não atende. Eu tenho um prazo e um custo estimados para fazer uma entrega. Assim como, tudo bem, tiveram alguns artistas que demoravam 50 anos, mas não era a realidade. Normalmente, um pintor ele tinha um prazo para entregar a obra. Assim como a gente também, eu também tenho prazos, e às vezes alguns prazos bem surreais. E a solução, como que eu posso entregar a melhor solução? Eu preciso pensar em qual é a ferramenta que atende a necessidade do meu cliente. E nem sempre a ferramenta que vai atender a necessidade é a que eu mais gosto. Eu tive um caso de um banco de dados que eu não gosto de trabalhar, e a primeira coisa que eu falei, vamos trocar. E aí eu fui fazer os testes de desempenho. E eu tive que engolir todas as minhas palavrinhas. Por quê? Porque o desempenho estava excelente. Exatamente com o que o cara estava esperando para o negócio dele. Então, ferramenta correta para a situação correta. E realmente eu acho que isso parece muito com o artista. Outra coisa também que eu vejo muita semelhança, um dos quadros que eu sempre quis ver, isso muito por causa da escola também, era o Guernica. E eu pensava, cara, esse quadro é tão grande, como que trazem ele da Espanha para o Brasil? E eu passei bastante tempo, cara, sabe aqueles devaneios, assim, tipo, ok, e aí? E aí eu descobri que o Guernica, na realidade, ele não é um quadro. Eu vejo como uma coisa só. E, na realidade, são vários quadros que, juntos, eles vão me passar a impressão que são uma coisa só. E aí a outra semelhança também. Porque para o meu usuário final não interessa quantos bancos de dados eu estou usando. Posso estar usando 50 e posso estar usando um só, desde que eu atenda uma necessidade. Então, essa foi outra semelhança. E aí surge a persistência poliglota, que não é uma coisa nova. O Martin Fowler foi falar de persistência poliglota em 2012. Por que ela é tão complicada? Aliás, o que é a persistência poliglota? É o uso de diferentes tecnologias de bancos de dados, diferentes modos de armazenar os dados, de acordo com o modelo e de acordo com a necessidade. O que parece ser bem óbvio, né? Tem alguns problemas. Então, aqui essa apresentação é super legal. É a apresentação onde o Fowler explicou a persistência poliglota. E aqui, vocês veem aqui que é de 2012. E por que isso nunca... Ela até faz muito sentido, mas quem aqui trabalha com 4 tipos de bancos de dados diferentes? Você não vale. O que acontece? Por que isso é tão complicado? Porque é caro. Você precisa de um time que saiba trabalhar com 4 tipos de bancos de dados diferentes. Você precisa manter, você precisa comprar licença, você precisa pensar na infra. E quando você começa a falar de grandes empresas, a homologação de um novo tipo de banco de dados é uma coisa que pode demorar até 1 ano. E aí, como que você começa a lidar? Porque o Fowler vai falar assim, olha, a persistência poliglota ela vai aumentar muito o custo do seu projeto. Mas o benefício é que você tem o desempenho esperado, as suas aplicações começam a funcionar muito melhor. Pensando que o volume de dados cresce a cada dia, faz todo sentido. O problema é que nem sempre as organizações estão preparadas. E aí, por que não
tentar usar o Postgres como um banco de dados utilizando a persistência poliglota, porque a persistência poliglota ela fazia sentido em 2012 eu falar vamos usar vários tipos de bancos de dados diferentes, porque era a capacidade que eu tinha. Quem aqui já trabalhava com Postgres em 2012? Ai, que bonitinho. Então, eu não trabalhava, tá? Mas o SQL Server, por exemplo, não tinha algumas capacidades que ele tem hoje, de utilizar grafos, por exemplo. Grafos é até um pouquinho controverso, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Eu não tinha mecanismos que atendessem vários modelos de dados. Então, fazia todo sentido. Vamos usar mecanismos diferentes, vamos usar SGBDs diferentes para cada modelo. Porque era o que eu tinha. E hoje em dia isso mudou. A persistência poliglota, se eu estou falando de armazenar diferentes modelos de dados, então eu preciso ter mecanismos para manipular esses diferentes modelos de dados. Então, o primeiro modo de armazenamento é o relacional e tabular. E aí é sacanagem, né? Eu ficar falando do Postgres como um banco de dados relacional e tabular. Características importantes: tenho linhas e colunas e tenho integridade referencial. Então, o que eu acho que o Postgres vai se destacar? Tem vários pontos onde eu acho ele bem legal e tem vários pontos onde eu acho ele bem complicado, mas a licença, o fato da licença ser muito permissiva, o desempenho dele com grandes volumes de dados, a comunidade eu acho que ajuda muito. Então, assim, Postgres é bem fofinho neste cenário e eu acho que é o cenário mais conhecido. Então, vamos para o próximo. Saiu recentemente um benchmark comparando o Postgres com o MongoDB. Polêmicas à parte, o Postgres ele tem excelentes mecanismos para manipular documentos. Documentos entendam principalmente dados no formato JSON. E aí, gente, eu acho que é o cenário mais usado, um dos mais usados. Por quê? Quem aqui não está usando dados de APIs externas, buscando dados no formato JSON? Ai, gente, levantem a mão, por favor, vai. Obrigado. Quem está usando? Obrigado. Melhorando a pergunta, tudo se resolve. Qual que é a sacada, gente? Eu tenho os dados no formato JSON. Para eu colocar esses dados no modelo relacional, eu tenho um problema chamado incompatibilidade de impedância. Eu pego os meus dados e eu preciso transformá-los para colocá-los dentro de tabelas. Em muitos cenários, isso não faz sentido. Então, eu pego o JSON no formato que as classes da minha aplicação esperam. E agora eu já começo a ter alguns choques, né, de realidade. Porque eu estava, principalmente, aí eu vou falar muito por mim, eu estava muito acostumada a fazer um modelo e dizer para o time de dev, este é um modelo de dados. E o meu modelo atendia a várias consultas diferentes. E estava tudo ótimo. Agora, nem sempre isso é verdade. Agora eu começo a precisar me aproximar do time de dev, eu sei que às vezes isso é difícil, mas eu preciso entender melhor a necessidade quando eu vou fazer um modelo. Quais são os recursos do Postgres para trabalhar com bancos de dados orientados a documentos? Ele tem dois tipos de dados, JSON e o JSONB. E eu tenho visto muita tendência da galera falar, não, só vou usar o JSONB. Cuidado. Um cenário específico, quando você precisa só salvar os dados, por exemplo, um log, é melhor você usar o JSON do que utilizar o JSONB. E aí tem algumas coisas bem legais, porque quando você usa um JSON, a informação não é mais como uma tabela, onde eu vou buscar um dado dentro de uma outra estrutura. O que eu acho importante? As transações, então eu consigo manter as propriedades ACID e consigo utilizar os dados no formato JSON. Eu posso indexar esses dados usando quando eu uso o tipo JSONB, eu posso indexar usando o índice DIN e é bem bacana. Posso colocar regras de qualidade, também isso ajuda muito, porque a gente precisa parar de confundir sem esquema com bagunça geral. Principalmente os times de dev, aquela coisa assim, putz, antes, para mudar o meu banco, eu precisava passar pelo DBA para criar uma coluna. Agora não. Eu vou e coloco lá uma coluna que eu preciso e está tudo bem. E não é bem assim.
Então, as regras de qualidade elas continuam sendo muito valiosas, mas elas são mais valiosas não no processo de inclusão. Quem aqui está trabalhando com inteligência artificial, com Big Data? Aí. E uma das partes que dá mais trabalho é a limpeza de dados. Você conseguir ter dados no formato que o seu algoritmo está esperando. E por que a gente tem tanto problema? Justamente porque a gente não cuida da qualidade dos dados logo no começo do ciclo de vida deles. Então, outro dia me chamaram de chatinha da qualidade. Eu falei, cara, eu acho que lá na frente você vai me agradecer. Não me agradeceram ainda, mas tudo bem. Um dia vai. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado para não fazer essas confusões. Outro dia me falaram também que os bancos de dados NoSQL, eles dão a liberdade que os times de dev sempre desejaram. Isso foi nos primeiros 10 minutos da conversa. Nos segundos 10 minutos falaram, poxa, mas eu preciso de uma transação. Aí eu já comecei a rir, né? Pensando em toda a liberdade. Eu falei, tá bom, o que mais que você precisa? E você acaba vendo que os times de dev, eles querem criar soluções para aquilo que a gente já tem aqui. Para as propriedades ACID, para pesquisa em determinados atributos. Então, agora eu acho muito engraçado quando alguém fala de liberdade dos times de dev poderem criar, porque não é bem assim. Se encaixa em muitos cenários, mas em outros não. Coisas bacanas. Eu posso pegar um atributo no meio do JSON e usá-lo na minha condição where. Todo mundo aprende já da faculdade que a linguagem SQL é o padrão. Então, eu não acho que ela seja complicada, mas ela é inteligível para a maioria das pessoas que passam por uma faculdade de tecnologia. Quando eu começo a usar bancos de dados NoSQL, eu acho que o primeiro choque é me acostumar com outras linguagens. Porque até eu traduzir um select para um find, eu demorei um pouco. E agora eu posso utilizar um comando select para buscar dados dentro do meu documento. E isso é bem bacana. Quanto aos dois tipos de dados, eu tenho o tipo JSON e tenho o tipo JSONB. E tomem cuidado com esses radicalismos. Então, JSONB, por que ele é mais rápido? Ele não preserva a ordem, ele tira os espaços, o documento não vai estar formatado dentro do Postgres, e ele permite indexação. E isso já faz dele ser muito bacana. O tipo JSON, eles são muito parecidos na manipulação. Tá? Não lembro de nada que tenha para manipular dados no formato JSONB que não tenha para o formato JSON. É tudo bem, bem parecido. Qual é o X? Algumas funções de agregação. E aí, gente, você começou a fazer muita agregação dentro de um documento que está no formato JSON, dentro do Postgres. Opa! Chega a hora de avaliar. Qual que eu vou ter o desempenho melhor? Onde eu vou conseguir atender o objetivo da minha aplicação? Fazendo as agregações num documento ou convertendo esse documento para o formato tabular? Nenhuma verdade é absoluta mais. Triste, né? Eu procurava regras também, não achei. Os índices DIN são a grande sacada. Por quê? Porque é um índice, mas lembrando que assim como ele é um índice, muitas escritas, vou precisar dar uma pensada. Eu nunca tive problemas com escritas e índices DIN, tá? Então, assim, está na documentação e é um padrão. Quanto mais índices, mais você precisa pensar na sua inclusão. E o MongoDB? Porque, assim, em que situações eu devo pensar em um e em outro? Primeira coisa, o MongoDB ele tem uma versão Community, tem uma versão Enterprise. O modo como você está usando a sua aplicação permite que você use a versão Community? Ah, permite, ok. Se não permite, vamos ver a Enterprise. Por quê? Porque tem recursos interessantes de monitoração. Eu tenho a possibilidade de ter suporte da própria MongoDB. Se não tiver suporte, vocês podem me chamar Dani Monteiro DBA. Quando eu tenho tempo. Ultimamente anda meio difícil, mas tudo bem. Tem uma série de recursos que são bem importantes. Quem aqui já ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Que alívio. Então, a gente precisa voltar a repensar em como estamos usando os nossos dados. Não é mais só pegar os dados, colocar no banco, e qualquer que seja o banco de dados,
e falar, não, tá tudo bem. Eu preciso pensar se eu tenho todos os recursos para proteger os dados da maneira que a lei me obriga. Se eu estou... E tem gente que ainda usa, por exemplo, CPF como chave primária. E eu vejo muito. Cara, só que essa chave está sendo usada no banco inteiro. Cara, então você vai ter que pensar na segurança do seu banco inteiro. Não é mais de uma ou duas tabelas. Então, a gente tem vários pontos para pensar. Então, antes de falar, eu vou usar o MongoDB, quais recursos de segurança você precisa? Os recursos de segurança que eu preciso estão disponíveis na versão Community? Ah, estão. Então, ok. Não, não estão, então vamos ver a versão Enterprise. É muito mais do que falar assim, ah, vou usar porque é mais barato, ou vou usar... Não. Outra coisa, quando eu acho que o MongoDB tem um melhor desempenho do que o Postgres, quando eu preciso fazer consultas em atributos específicos e quando eu vou fazer agregações dentro de um documento. Nesse caso, o MongoDB tem o Aggregation Framework, que tem um desempenho bem bacana e tem me ajudado bastante nessas situações. E antes de eu passar para o Key-Value, eu vou mostrar algumas coisas que eu achei bem bacana. Eu estou criando uma tabela que ela tem um atributo do tipo JSONB, então, nada demais. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou inserir alguns valores nessa tabela e vou fazer uma consulta. Então, criando a tabela. Como que eu faço um insert numa tabela que está trabalhando com um dado do tipo JSONB? Nada mais é do que um documento JSON válido, e a vírgula, os outros atributos. Não tem nada de diferente aqui. E é uma das coisas que eu vejo como uma grande vantagem, não ter diferenças. Então, vamos ver se o insert funcionou. Que ótimo. Eu tomo algumas decisões muito boas de vez em quando. Eu juro que eu pensei que assim a visualização ia ficar melhor, tá? E aqui, ó, eu vejo os meus dados já no formato tabular. Nada diferente do que eu estou acostumado. Vamos ver se aqui com o zoom vai ajudar. Espera aí. Aqui, ó. Então, o insert em uma tabela e um dos atributos, uma das colunas dessa tabela armazena dados no formato JSON. Nada de diferente. Quando começa a ter diferença? Porque o que me interessa é poder acessar as informações que estão dentro do JSON. E para isso, o sonho é não ter muitas invenções. Então, o que muda no select? Eu estou dizendo que dentro do atributo JSON, eu estou buscando a informação cliente. E isso também é bem tranquilo de fazer. E aí o que acontece? Eu consigo melhorar a visualização, a extração das informações de dentro do meu JSON. E apresento isso no formato tabular. Bem mais simples. E bem tranquilo de fazer. Você vê que assim, não tem nenhuma grande dificuldade. Um operador novo e está tudo bem. E se eu for pensar em transações? Uma das coisas que no MongoDB é bem legal, eles colocaram na versão 4, tem transações. Ok. O que eu preciso pensar quando eu estou usando um tipo de dados não estruturado em uma transação é que a transação agora não é mais entre uma entidade forte e uma entidade fraca. É uma transação de negócio. Porque se eu estiver usando muita transação com banco de dados NoSQL, provavelmente eu errei na modelagem. Mas existe essa possibilidade e também é muito simples de fazer, e no Postgres tem isso desde a versão 9.2, que foi quando os tipos de dados JSON, acho que desde antes até com tipos de dados JSON. Então eu estou fazendo aqui 2 inserts, abri e fechei uma transação. E ainda estou fazendo um select dentro da transação. Nada de diferente. Vamos fazer aqui o select, mostrar o resultado. E ainda estou utilizando no where um atributo do JSON.
E está aí o resultado de acordo com aquilo que eu estava esperando. Então, eu tenho a possibilidade de pegar o dado que está num formato não estruturado e trabalhar com ele utilizando o Postgres, que eu já estou acostumado. Então, vou utilizar o MongoDB só porque eu estou trabalhando com dados no formato documento? Não. Eu vou trabalhar com o MongoDB porque eu tenho um desempenho em algumas situações esperados pela minha aplicação, ou porque eu preciso dos dados neste formato, ou porque eu quero usar o Aggregation Framework, mas não porque dizer que não tenho este recurso hoje. Os argumentos vão ficando bem mais difíceis. Opa! Quando eu falo de Key Value, quem aqui utiliza o Redis? Redis é muito rápido e eu tentei utilizar o Postgres no lugar do Redis. Não consegui. Eu consigo utilizar o Postgres como Key Value. Então, eu tenho uma chave, associada a essa chave eu tenho um valor e faço consultas na chave. E eu também queria utilizar mais o Postgres in memory. Tem até um artigo do Fabrício falando sobre isso. Tem o HStore. Eu não gosto de trabalhar com o HStore. Por quê? Porque ele associa duas strings. E nem sempre eu estou trabalhando com strings. Então, esse é um problema. E o Redis, por exemplo, ele tem vários outros tipos de dados. Eu tenho listas, eu tenho hashes, eu tenho... Então, qual que é a sacada aqui? A gente precisa não confundir novamente. Virou uma bagunça, eu coloco o que eu quiser e eu perco o controle da minha informação porque eu estou usando chave e valor. E não é necessariamente assim. Chave e valor eu sempre pude usar no formato tabular. Então, eu prefiro particularmente, ao invés de usar o HStore, usar uma tabela. Eu não acho que dá para comparar muito o Postgres com o Redis. Se eu utilizar cada um dos bancos de dados NoSQL na situação certinha, eles vão funcionar muito bem. E são sempre uma boa alternativa. Agora, quando eu começo a fazer alguns ajustes, por exemplo, esse caso que você está falando, usar o Redis, que é um banco de dados, chave e valor, in memory, para armazenar um JSON ou fazer umas gambiarras. Eu já vi umas gambiarras na chave. E a característica principal de um banco de dados chave e valor é que eu utilizo sempre a chave nas minhas consultas. Então, se eu não sei o que eu estou pesquisando, não tem milagre. Você vê que agora eu preciso estar um passo à frente. Antes, eu fazia um banco pensando já todas as possibilidades, ou pelo menos muitas das possibilidades de consulta que eu teria que atender. Agora, não. Agora eu preciso pensar qual é a consulta. E outra coisa, os bancos in memory, normalmente, eles são secundários. Por quê? Tem situações onde eu preciso de durabilidade. Se eu não preciso, ok. Mas normalmente são repositórios secundários. E aí, onde eu já ganhei muito usando o Postgres, foi usando Postgres e Redis. E aí essa combinação, no meu caso, foi super fofa. Cuidado, então, o Redis é legal, sim, ele é legal por quê? Porque eu consigo fazer um bom uso da memória, mas agora sabendo do Postgres que eu também consigo fazer isso, vou dar uma boa pesquisada. É possível você ter durabilidade com o Redis? Você muda uma configuração e vai virar uma carroça. Você está usando o banco justamente pelo desempenho. E você está abrindo... Não tem uma solução mágica que atenda as propriedades ACID e que atenda também o teorema as propriedades Bayes e que tenha o desempenho e que seja barato. Ou pelo menos pagável. E, aliás, eu não sei nem se tem alguma que seja impagável. Você sempre vai ter que observar qual é o trade-off da sua escolha. E tem vários. E, aliás, eu acho que essa é a parte mais divertida porque antigamente eu não tinha tantas essas preocupações. Quando eu comecei a trabalhar, eu precisava pensar se o meu modelo estava adequado, se eu tinha os índices que eu precisava e se o banco não ia morrer do nada. As preocupações eram bem menores. E aí, quando você fala que você tem várias possibilidades diferentes, você aumenta a minha responsabilidade de escolher aquilo que é o certo para cada cenário. E você dá muito mais trabalho no momento da análise. Grafos. Grafos eu acho que são algoritmos bem complicados.
E a gente precisa deixar claro algumas coisas. O Postgres sempre teve a capacidade de gravar grafos. A inclusão não é uma novidade. Sempre tive a possibilidade de pesquisar grafos usando o CTE, usando queries recursivas. Não é uma novidade. Sempre esteve lá. Quando começa a ser um problema? Quando eu tenho muitos níveis de recursão. Porque aí não tem índice que melhore. E aí eu comecei a pesquisar quais eram as alternativas. Tem o Neo4j, que é o banco de dados orientado a grafos mais usado. E tem muitas situações onde você precisa fazer esse tipo de consulta. Redes sociais, pessoas que você deseja nunca ter conhecido, ou também... Não, é verdade, gente. Normalmente são pessoas que você não quer conhecer que vão aparecer de volta na sua vida e você vai ter que olhar para a cara delas. Inteligência artificial. Tem vários usos de grafos onde a gente precisa estar atento às possibilidades que nós temos. Em alguns casos, e foram poucos os casos onde eu não consegui usar nem a CTE para extrair a informação. E aí, nesta situação, o que eu faço? Então, é tudo legal, tudo bonitinho, mas eu tenho também o Neo4j, por exemplo. E eu tenho uma série de padrões agora envolvendo os grafos. A maioria dos bancos de dados orientados a grafos, eles seguem o padrão lá do Tinkerpop. A maioria deles usa a linguagem Cypher. E eu acho super... tudo bem, agora eu já estou aprendendo, vai. Mas, para mim, essa mudança de paradigma, essa mudança do modo de analisar os dados, ela era muito complicada. Então, muito mais do que manter os meus dados, eu precisava pensar em como que eu vou extrair informações úteis desse banco, mostrando que ele tem o desempenho superior. Procurei algumas alternativas. O que eu prefiro é o Neo4j. Eu acho que ele tem recursos fantásticos para trabalhar com grafos. Mas, novamente, eu caí naquele ponto. E a licença? Quando que eu vou poder usar? Tudo bem, vou usar a versão community. Será que ela é adequada para o meu cenário? Fui procurar algumas alternativas e achei o Agents Graph, que nada mais é do que um Postgres, onde eles implementaram algumas capacidades para consultar grafos. E aí eu vou mostrar algumas coisinhas já para vocês. Outra coisa que eu achei legal. Consultar um grafo, eu uso a linguagem Cypher e eu acho complicado. Eu sempre penso primeiro num comando select. Sempre penso primeiro na linguagem SQL. E mudar o meu mindset era bem complicado. E quando eu uso o Agent Graph, eu posso utilizar a linguagem SQL e posso utilizar também alguns comandos, porque a linguagem SQL ela não vai alcançar tudo que o Cypher alcança para trabalhar com grafo. Qual é o problema? Eu não trabalhei com Agent Graph em produção. Ele só passou pelos meus testes mesmo para ver até onde eu alcançava de desempenho e o que eu conseguia fazer com ele. Mas é uma possibilidade bem bacana. Tem no Docker. Então, para fazer testes aí ajuda bastante. Dá para você criar lá os grafos, fazer uma série de consultas. Vamos ver se vai ficar visível e se eu não vou bater em nada. Eu deixei aqui alguns comandos. Então, eu vou criar um grafo. É ótimo, né? É legal porque tem uns enters aqui, ele está surtando. Então, se o grafo já existe, ele exclui, porque eu já fiz 10 mil testes. Olha só, a sintaxe da linguagem não mudou nada do que a gente está acostumado. Então, ele já excluiu os meus vértices e já excluiu os meus nodes, dropou o meu grafo. Falei que isso funcionava, gente, eu testei antes. Vou criar um grafo. Então, create graph. Nada de novidade. Vou dizer que, eu só consigo trabalhar com um grafo de cada vez. Então, eu tenho que dizer aqui, o grafo que eu estou trabalhando é o demo que eu acabei de criar.
Agora eu vou inserir os dados dentro do meu grafo. Então, vou criar aqui um label, uma propriedade. Vou inserir o que eu estava fazendo no ano de 2015. Eu estava no mestrado sofrendo. É verdade, isso não é exagero. Então, eu criei o primeiro vértice, dizendo o que eu estava fazendo em 2015. Vou criar outro vértice dizendo o que eu estava fazendo em 2016. Que foi o ano que eu saí do mestrado. Então, eu tenho aqui 2 vértices criados. O que eu quero fazer agora? Eu vou criar uma tabela. E aí, uma tabela normalzinha, linhas e colunas, dizendo o que eu estava fazendo, o que aconteceu em 2015 e 2016. Então, em 2015, 2014, eu estava estudando bastante, em 2016 eu queria ler Júlia, nunca consegui ler. Mas isso é verdade, eu falei que eu só ia ler Júlia porque eu estava cansado de estudar. Então, vamos ver. Essa tabela histórico, se ela foi criada corretamente. Lembrando que eu estou usando o Agent Graph, que é um banco orientado a grafos. E eu vou escrever aqui um select asterisco. O que eu estava fazendo em 2014 e o que eu estava fazendo em 2015. E a parte mais bacana é quando eu consigo juntar os dados que estão no meu grafo com os dados que estão na minha tabela. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Select N. O que é N? É o nome do meu vértice. Vamos. E o que eu estava fazendo, foi o acontecimento, né? Qual é o fato. E eu vou juntar os dados da minha tabela fazendo um join, onde o ano armazenado na minha tabela relacional é igual ao ano que está armazenado no meu grafo. E aí, o que aconteceu aqui em 2015? Eu saí do mestrado e eu queria ler Júlia. Então, eu consigo pegar dados de um grafo, juntar com os dados de uma tabela, e isso sem ter nenhum problema com a sintaxe. Eu preciso conhecer algumas coisas da linguagem Cypher? Sim, eu estou usando aqui um match, por exemplo, para retornar qual a informação. Então, eu preciso conhecer o Cypher, mas eu consigo tirar dados do modelo tabular, juntar com os dados do meu grafo e trazer a informação. E vocês veem que assim é tudo mais simples. Por quê? Porque é um Postgres. Então, vale bastante a pena. Quem usar em produção, por favor, me conte. Mas nos meus testes, eu fiz testes com grafos bem complexos e fiz consultas bem chatas. E eu tive um desempenho excelente. Então, por isso que eu quis trazer para vocês, porque eu acho que vale muito a pena conhecer este recurso. Agora, vamos ver se a apresentação recomeça. É legal também que você consegue indexar e índice num grafo, pensem bem, tá? Por quê? Porque o índice, normalmente, ele vai servir para te indicar qual é o ponto de início da sua consulta. Então, não usei ainda índices no grafo dentro do Agent Graph, mas é uma possibilidade bem legal e é uma possibilidade de utilizar o Postgres de uma forma diferente. Então, eu esqueci, antes da demo eu tinha que contar para vocês que um vértice, ele equivale normalmente a uma entidade, as arestas são os relacionamentos, e por que eu uso um banco orientado a grafo? Sugestões? Normalmente, eu vou utilizar um banco orientado a grafos porque eu estou muito mais interessada na relação entre as entidades do que nas entidades em si. Eu quero saber como que a Dani se relaciona com compra de pneu. Putz, isso não é tão simples. Dá para fazer num banco relacional? Até dá. Mas imagina a quantidade de joins que eu posso precisar para conseguir chegar nessa informação. Não é natural. Não é aquilo que... não é o motivo pelo qual a gente usa a linguagem SQL. Poxa, Dani, então eu sempre vou utilizar agora só grafos e não uso mais a CTE? Não. Você está utilizando o Postgres, a CTE é um recurso fenomenal para pesquisar dentro de grafos. O problema é que quando eu tenho muitos níveis de recursão, ela deixa de ser eficiente. E aí você precisa procurar algumas outras alternativas. E o Agent Graph é uma alternativa bem legal.
O Neo4j, ele é muito bom e eu normalmente utilizo o Neo4j em conjunto com outros bancos. Por quê? Porque o Postgres, na escrita dele, é muito melhor. Então, normalmente, os meus dados vão estar sendo incluídos no Postgres e eu vou estar lendo com o Neo4j. E isso foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. Ele pode ser usado em conjunto e o Neo4j também, uma coisa que eu acho bem legal é que você pode utilizá-lo em conjunto com vários outros bancos de dados. Então, vale a pena também utilizar a versão Community para conhecer. E o Neo4j, para quem não conhece a linguagem Cypher, ele tem lá vários cursos ensinando, tem a academia de grafos, que é bem legal. Esse também é um caso tenso. Alguns artigos de alguns autores que eu gosto muito da comunidade de Postgres, eles falam, cuidado com o armazenamento colunar. Porque no Postgres você não vai conseguir ter um armazenamento colunar eficiente. O armazenamento colunar ele é muito legal quando eu preciso fazer análises nos dados, quando eu vou fazer escritas de grandes volumes. E, gente, de verdade, na maior parte das vezes onde eu precisei fazer escritas de grandes volumes de dados, o Postgres me atendeu muito bem. Mas eles são bem legais porque não é só incluir os dados, ele comprime os dados, o modo como ele vai manipular os dados para fazer a análise, ele vai diminuir o uso da memória e vai diminuir também o I/O. Legal. Qual é o banco mais usado nesse modelo? É o Cassandra. O que eu acho complicado? Eu, particularmente, acho que o setup inicial do Cassandra é bem difícil. E o Cassandra, eu só consigo ver grandes vantagens nele quando eu tenho mais de 3 nós. Até 3 nós, ele é muito semelhante, pelo menos os meus testes, as minhas avaliações, com até 3 nós, ele é muito semelhante aos outros bancos, e aí, se ele é muito semelhante, eu fico onde eu já conheço. Agora, quando eu tenho mais de 3 nós, ele realmente é bem eficiente. Quando eu comecei a procurar no Postgres alternativa, porque, por exemplo, o SQL Server tem o índice column store, que usa o armazenamento colunar e é fenomenal. Eu tentei achar algo semelhante no Postgres. Não achei. Mas o Postgres tem uma característica que eu adoro, que são as extensions. Se não tem, eu fui procurar se ninguém estava desenvolvendo ou se ninguém tinha criado nada neste sentido. E aí o que eu achei que eu estou bem apaixonada é o CS Store da Citus Data, que eles criaram essa extension para armazenamento colunar. E lembrando que o armazenamento colunar não é só fazer um pivô dos dados, tá? Tem que lembrar da compressão, tem que lembrar do uso de memória. E essa extension é bem legal, ela é bem fácil de usar, está no GitHub, não é específica da Citus, então vale a pena utilizá-la quando eu tenho grandes volumes de dados. Tem a ZStorm, mas eu particularmente achei a da Citus bem mais legal. Aliás, a Citus tem quase todas as features, não me arrisco a dizer todas, mas eles disponibilizam todas as implementações deles no GitHub. Então, quando eu não acho nada, que nem esse caso, eu falei, será que a Citus não tem nada? Será? Então, é um lugar bacana para pesquisar. O blog deles também tem bastante informação. Então, independente de você estar usando a distribuição da Citus ou não, vale a pena ver o que os especialistas deles estão disponibilizando no GitHub, como que eles estão colaborando com a comunidade. Isso é bem bacana. O Cassandra, ele é bem legal, mas mais um banco de dados, mais uma manutenção, mais uma licença. Legal, servidores commodity. Quem aqui trabalha em empresa grande? Qual é o processo para você pedir um servidor commodity? Então, exatamente esse é o ponto. A gente sempre fala, agora o servidor é mais barato, legal. O processo dentro da minha empresa para eu pedir um servidor commodity ou um servidor mais caro é o mesmo. O tempo que eu vou demorar pode ser o mesmo. Então, a gente não está falando de utilizar um notebook nem um desktop, estamos falando de servidores. E as empresas têm processos de compra. Então, essa agilidade que de vez em quando eu vejo em alguns artigos, a gente precisa pensar bem. Será que ela é real na maioria das organizações? As organizações que eu conheço não é tão simples assim. Chegar e falar, oi, tudo bem? Eu estou usando aqui o Cassandra e eu preciso de mais 2 servidores.
Aí no dia seguinte está o servidor. Não. Só que quando eu tenho problemas no meu banco de dados, eu preciso de soluções rápidas. Então, é o tipo de situação onde a gente precisa pensar que os NoSQL são fantásticos, trazem várias possibilidades novas, mas é um pouco de utopia dizer que, não, agora eu uso um servidor, então se começou a ficar lento, eu vou lá e coloco mais um servidor. Não, não é assim. Então, antes da gente defender, e aí eu sempre falei, não, mas é muito mais simples. Vamos voltar para a realidade corporativa para ver se realmente é tão mais simples assim. Outro banco de dados colunar que também é muito utilizado é o HBase, mas o HBase ele é mais usado com o Hadoop. Então, é uma possibilidade. Não acho que ele tenha um grande desempenho em muitas situações, mas ele aguenta grandes volumes de dados. Então, é uma possibilidade bem bacana. E algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar. Bancos de dados NoSQL são legais? São. Eles ajudam muito. Uma das características dos NoSQL que eu gosto muito é a possibilidade de escalar horizontalmente. Embora dizer que me dá um servidor agora seja utopia, mas talvez daqui a um mês, quando eu consigo me planejar e ver, daqui a um mês eu vou precisar de mais um servidor. Mas também a gente não pode dizer, o Postgres não tem essa capacidade. O Citus está aí para dizer que não, eu consigo escalar horizontalmente utilizando o Postgres. Outra coisa, eu vou utilizar o Postgres porque eu preciso de transação. Não, isso não é um argumento válido, porque o Neo4j tem transações, o MongoDB tem transações. Então, eu vou utilizar o Postgres porque os meus dados estão em formato tabular. Legal, Cassandra também. Uma família de colunas lembra uma tabela, embora cada linha tenha um conjunto de colunas diferentes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os argumentos que a gente traz como verdades absolutas. Não temos mais verdades absolutas. O que o Postgres tem de fenomenal, e são argumentos que eu acho muito válidos, né? Ele tem a capacidade de trabalhar com dados de diferentes formatos, tendo um desempenho muitas vezes excelente, outras vezes nem tanto, mas ele traz grandes chances da gente ter sucesso nas nossas aplicações. Outra coisa, dados no formato tabular, dados no formato de documentos, show. Não consigo escalar, não consigo o desempenho esperado, então vamos ver outras soluções. E outra coisa, sempre dá uma olhada se não tem uma extension disponível, uma extension que já tenha sido testada, porque a gente sempre tem outras possibilidades. NoSQL não é gratuito. A licença mais permissiva, a licença mais legal que nós temos é a do Postgres. Não achem que os outros bancos de dados NoSQL eles são tão permissivos ou são tão comunidade quanto é o Postgres. Então, antes de sair instalando e falando que vai utilizar o NoSQL na versão community, analisa a licença, porque isso pode ser um problema. Mesmo quem usa outros bancos que são bem conhecidos, eu estava lendo a licença e falei, isso aqui em uma auditoria pode ser um problema. Então, sempre analisa quais são os limites desta licença. Microserviços. Microserviços, a gente primeiro está virando assim uma festa, né? Fazem grandes monolitos separados e dizem que são microserviços. Não é assim. Esses dias eu ouvi que microserviços não dava para utilizar com o Postgres. Será que você realmente conhece o Postgres? Será que você realmente sabe o formato dos dados do seu microserviço? Então, cuidado precisa ter bastante atenção com a arquitetura. E aí, gente, olha, não é só construir um banco, não é só ter paixões por uma ou por outra tecnologia. É sempre lembrar que o objetivo é entregar o melhor sistema. E se para entregar o melhor sistema eu vou colocar uma extension nova ou eu vou utilizar um outro banco de dados, ok, tá tudo certo e aí a gente está atingindo o objetivo. Agora, insistir, eu só vou usar o Postgres com formato tabular, transações, não são mais todos os cenários que eu vou conseguir atender fazendo esse tipo de exigência. Então, temos alternativas, temos várias, precisamos estar abertos às tecnologias, às
outras possibilidades. E isso, minha intenção aqui era mostrar para vocês que vocês não precisam mudar, abandonar o Postgres. Em 70%, 80% dos cenários, o recurso certo, no momento certo, vai fazer toda a diferença. Gente, muito obrigada. Eu estarei por aí o dia inteiro. Me adicionem e podem falar comigo aí nos corredores, que eu vou ficar aqui até o final. Obrigada. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima.